Olá, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana comigo. Eu ainda continuo rouco, como vocês podem notar, mas já está bem melhor do que antes. Quero deixar um beijão para minha querida amiga Jéssica Balbino, que por conta de estar dando oficina na data de hoje, ela não vai conseguir participar do episódio, mas ela queria muito, deixou um beijão inclusive para as nossas convidadas. Se você está chegando até aqui por conta da Madu e por conta da Ana Paula, eu quero convidar vocês a ouvir os outros episódios do Rabiscos. A gente está no ar 7 anos já, falando sobre literatura contemporânea. Então convido vocês a ouvirem os episódios que estão em todas as plataformas de áudio. Se você também estiver ouvindo, se quiser ver também, alguns episódios estão no YouTube. Basta seguir o canal e acompanhar a gente lá no YouTube, que vira e mexe a gente está conseguindo jogar um ou outro episódio de lá. Se estiver ouvindo a gente pelo Spotify, vou pedir para seguir a gente, para dar 5 estrelinhas, que ajuda a fortalecer o nosso corre. Se estiver ouvindo pela Amazon, pelo iOS, pela Apple Podcast, pela Audible, também favorita a gente, não custa nada e ajuda demais o nosso corre. E eu reforço o pedido para vocês conhecerem o canal do YouTube, que está aqui na descrição para vocês também acompanhar os cortes, acompanharem as gravações ao vivo. É isso. Sem mais delongas, vamos ao papo então. Hoje a gente vai falar de um livro infantil, que é a Intrínseca está lançando agora, estreando aí um lançamento nacional, do livro Trança a Trança, que é um livro infantil que nasce do encontro entre palavra e imagem, ou melhor, do encontro entre ancestralidade, memória e afeto. Uma coisa bem das nossas Minas Gerais também, a gente vai falar sobre isso. Eu estou cá em Minas e as minhas convidadas também são mineiras. A Madu Costa é mineira, escritora e arteira, como gosta de se apresentar. Já publicou mais de 25 livros infantis inspirados em sua vivência como mulher negra, sempre valorizando histórias que reafirmam identidade, memória e cultura. Trança a Trança é seu primeiro livro publicado pela Intrínseca. E também a gente vai receber a Ana Paula Cirino, que também é mineira, é ilustradora autodidata, cresceu no Quilombo, Torra, e trouxe essa vivência para sua arte, primeiro com giz, acrílica e agora óleo sobre tela. Seu trabalho tem ganhado projeção nacional. A revista Piauí publicou uma matéria linda sobre ela. Trança a Trança marca sua estreia como ilustradora de livro infantil. Foi um prazer enorme recebê-las aqui com a gente. E eu quero começar já nosso papo fazendo uma pergunta geral para vocês, que vocês duas possam me responder. Mas como que surgiu esse encontro, assim, duas gerações diferentes de artistas, como que vocês se conheceram e como que partiu a ideia desse projeto tão bonito, que tá maravilhoso. O pessoal de casa que tá ouvindo, dá um Google aí para vocês verem que tá esse livro. Nossa, então, para mim foi um prazer muito grande encontrar a Ana Paula Cirino, porque tudo é culpa do João. O João é que fez esse encontro acontecer, porque ele guardou esse meu texto Trança a Trança, que no início ele chamava-se Cartografias, e ficou mostrando daqui e dali até que ele foi para a Intrínseca. E a Intrínseca apostou nesse texto, e aí eu, João e a turma, a equipe toda, começou a procurar uma ilustradora, que eu fazia questão que fosse uma mulher negra. E procura daqui, procura dali, o João apresentou a Ana Paula Cirino. E de cara, eu fiquei impressionada com o traço dela, uma artista plástica, e gostei muito do fato dela estar fazendo a primeira ilustração em livro infantil, que coincidia com a primeira obra infantil da Intrínseca também. Aí eu falei, gente, bora! Adoro esses encontros, porque o livro já fala de ancestralidade, já fala de memória, já fala de afeto, e aí vem a escritora do texto, que é uma idosa, com uma menina ilustrando. Então, assim, perfeição existe. Olha, o trabalho ficou maravilhoso, Ana Paula. Muito obrigada. Eu já estava com um desejo muito grande assim de experimentar fazer a ilustração de um livro. E aí, quando chegou, né, que o Antônio me procurou, me mandou mensagem, e aí, quando eu li o livro, eu falei assim, pronto, acabou. E aí, eu me identifiquei muito, assim, com as palavras da Madu, com a forma que ela poetiza, assim, as histórias, e aí eu topei já de cara. Como foi quando você leu o texto pela primeira vez, Ana Paula?
já vem as imagens todas na cabeça, porque o livro tem essa magia, né? Se você mostrar a mesma história contada para uma criança, cada criança vai pensar uma coisa, né? Como que foi esse trabalho de imagem? Você chegou a trocar ideia com a Madu? Ou veio na mesma hora que você leu, já veio as coisas na sua cabeça? É, acho que eu tive primeiro uma sensação assim das pessoas que eu queria que me ajudasse a contar essa história em imagens, né? Que são pessoas que estão ligadas às minhas memórias sobre trança, sobre cuidado, sobre afetividade. E aí depois eu fui relendo o livro algumas vezes, aí teve um trecho que eu fiquei assim, o que isso significa? Eu entrei em contato com a Madu, mas no geral ela me deixou bem livre, assim, ela não quis interferir muito no processo, não. Foi ótimo. Eu achei muito lindo. Eu acho que, para mim, assim, que eu fui lendo e vendo as imagens, foi uma coisa muito incrível. E tem até o símbolo da sankofa aqui, né? Que da galinha. Eu tenho tatuado a sankofa aqui, que eu acho esse símbolo maravilhoso. Ah, é. E aí eu tive uma identificação muito grande. Ô Madu, quando a gente fala do cabelo, né, da mulher negra, do homem negro, a gente sabe que sempre foi muito referenciado ao bullying, à chacota, ao racismo, né? Que hoje se fala mais, mas lá atrás o cabelo da pessoa negra, ele era muito tido como cabelo ruim. E isso para criança, crescer ouvindo isso era muito comum, né? Hoje a gente fala mais disso, mas por muito tempo a gente não falou disso. O que que esse gesto de trançar o cabelo, sendo um ato físico, mas também no seu livro tem essa pegada espiritual, histórica, o que que esse gesto representa para vocês? Para vocês duas, a pergunta. Bom, para mim, ele representa uma infinidade de coisas, mas memórias físicas dolorosas, porque aqui só sobrou isso aqui mesmo, ó, mas eu tinha cabelo, né? E minha mãe trançava meu cabelo, assim como das minhas irmãs. Somos 5 mulheres, 5 irmãs mulheres. Então, minha mãe trançava nosso cabelo, mas trançava de uma maneira muito radical, que os olhos ficavam puxados aqui assim. Aquilo doía o couro cabeludo e minha mãe trabalhava fora. Ela não tinha tempo de ficar retocando trança. Aquela trança tinha que durar de um sábado ao outro. E mesmo que a gente lavasse a cabeça no meio da semana, não destrançava o cabelo, não. O cabelo ia secar trançado. Portanto, tem essa lembrança do aprisionamento do cabelo, que eu, como minhas irmãs, tínhamos o desejo de deixar nossa cabeleira solta. A gente tinha cabelo grande, as tranças vinham de si assim, ó. Mas a mãe não deixava, porque aquilo era proibido. Dentro da estética eurocêntrica, uma menina preta com cabelo solto era sinal de desmazelo, de desleixo da mãe. Então era um aprisionamento, sabe? Isso era tão sério e tão grave que quando o cabelo soltava um pouco aqui na frente, dos que arrebentavam mesmo da trança, a gente era chamada a atenção pela professora, às vezes. Que cabelo, que desleixo que é esse cabelo, pá, aí na frente? Põe uma tiara para segurar isso. Então, o cabelo crespo, o cabelo ruim, o cabelo duro, eram, assim, como é que eu quero usar uma palavra que eu acho que nem existe a palavra para dizer do peso que era ser criança e não poder ter seus cabelos soltos. E, portanto, tem essa tristeza na minha história, que me leva para a adolescência a alisar os cabelos. E aí, para você ficar aproximado da estética válida, seu cabelo tinha que ser liso. E aí eu passei pelo processo de alisamento com soda cáustica, com ferimento no couro cabeludo, com alisamento com amônia, toda essa porcariada química que a indústria ia nos testando para ver o que dava certo para o lucro deles e para o prejuízo da gente. Mas a gente passava por essas sessões de tortura para ver se a gente se aproximava da beleza validada. Porque na hora de ir para uma disputa de empregos, procura-se uma recepcionista para um consultório médico de boa aparência. Preencha a ficha e coloque sua foto. Eu nunca tinha boa aparência, porque eu nunca fui contratada. Portanto, tem assim tudo isso. E agora, quando eu
assumo o meu cabelo e paro de alisar e vou reconhecer a textura capilar, que eu já não sabia mais qual era, que eu vou entender que eu preciso ser eu e descobrir a minha origem africana e aceitar essa minha herança com dignidade, não é? É uma história de muito sofrimento essa coisa do cabelo. Muito sofrimento. Não adianta a gente querer romantizar. Por mais que no livro é, eu tenho essa narrativa poética, mas a realidade, ela não é brincadeira. E aí, quando eu vou pesquisar, sabendo de quanto os nossos ancestrais negros foram inteligentes para usar o seu Black Power, para esconder o ouro em pó, pedras preciosas, e as africanas colombianas faziam trançados que comunicavam rotas de fuga. Nossa, mas eu me senti tão vingada quando eu fui acessando essas informações, sabe? Que aí eu falei, valeu cada dor que eu senti no couro cabeludo, sabe? Bem feito para esse povo branco que achou que a gente. Enfim, então tem esse emaranhado de significados e sentimentos por trás desse trança-trança, né, Ana Paula? Nossa, muito Sim. incrível, né, Ana Paula? É disso que a Damando falou, vou passar a palavra para você, mas olha a violência que foi tudo isso, né? Sendo duas gerações diferentes, assim. Queria te ouvir também, Ana Paula, sobre isso, mas é muito, muito louco pensar isso, né? Sim. Na minha família, o cabelo, assim, para as mulheres também era um lugar de muita insegurança, né? Que quando nascia alguém, já ficava tipo assim, como é que será que o cabelo vai nascer? Como é que eu vou cuidar do cabelo dessa criança? Só que eu acho que minha mãe conseguiu, talvez, assim, pela geração mesmo, ser mais nova, ela conseguiu transformar os momentos de trançar o cabelo num momento ali de escolher um penteado, um momento ali de expressar uma certa criatividade. E aí era um momento que juntavam outras meninas lá em casa, né? Primas, amigas, pessoas ali do bairro. E aí botava touca na cabeça junto ali para hidratar. E aí depois minha mãe ia e fazia as tranças no cabelo de uma, fazia no cabelo de outra, e aí acabava se tornando para mim um momento ali de fortalecimento ali dos vínculos, do afeto. Então, a minha memória ligada à trança, assim, tá mais um lugar de cuidado, mas é porque eu acho que minha mãe realmente se esboçou para fazer disso uma coisa menos dolorosa do que foi para ela. E aí eu só queria comentar mais uma coisa que você tinha falado sobre o símbolo do pássaro. E aí o pássaro, eu acho que tem uma história interessante assim sobre a hora de ilustrar, porque quem está fazendo o pássaro no livro é a criança. E aí eu fiquei, como é que eu vou expressar isso? E aí eu pedi uma criança para me ensinar a fazer, para eu entender o traço dela, para ficar uma coisa mais solta ali mesmo, mais infantil. E aí eu usei um desenho que foi da Hailey, que é essa criança é, que foi inspiração e tá na capa do livro e dentro da história. Ela fez o desenho e aí eu tentei fazer o desenho igual dela. Maravilhoso. Mas que coisa linda a história do seu trançado. A minha mãe, ela se dedicava, ela mesma produzia o creme de coco que ela preparava para deixar o cabelo da gente hidratado, não é? Mas o processo, vou falar, não era brincadeira, não. Como vocês veem isso hoje? Vocês acham que essa parte dessas dificuldades, Madu, que você vê a Ana Paula falando de uma outra geração, a gente caminhou um pouco nisso ou isso ainda é uma questão a ser falada? Olha, eu acho que ainda é uma questão a ser falada. Tudo bem que hoje a relação com os cabelos das mulheres negras já avançou demais. Hoje a gente, se quiser pintar de vermelho, de amarelo, por laces, do jeito que a gente quiser, a gente já entendeu que a gente vai fazer isso do jeito que a gente quiser. Mas isso não é universal. Ainda tem muita gente que alisa porque acredita que essa estética que é a mais bonita e a mais fácil de lidar. Eu ainda ouço isso. Eu estive no Cerro recentemente, interior de Minas, e eu observei muito isso nas mulheres negras da cidade do Cerro. Alisam o cabelo como
a única alternativa possível para estar bonito, sabe? Enfim, então eu acho que nós caminhamos, mas que ainda nesse Brasil profundo, em lugares que ainda não acessam. Por exemplo, sábado eu estive aqui em Belo Horizonte, num bairro distante, que agora eu esqueci o nome, que estava tendo uma festa sobre o mês da consciência negra. Aí tinha barraquinha de tropeiro. Eu fui sentar lá para comer um tropeiro, tomar uma cerveja. A dona de lá, uma negra retinta, com cabelo alisado. A hora que eu cheguei, ela falou: "Ô, morena bonita". Aí eu falei com ela assim: "Que é isso? Me chamando de morena? Eu sou negra, que nem você", sabe? Então eu penso que isso ainda, assim como chamar de morena, ela lá negona de cabelo alisado, ainda tem essas questões que passam por uma inconsciência da negritude e da possibilidade de outros fazeres nesse cabelo, deixar o cabelo em paz, para dizer assim. Eu concordo totalmente com o Madu. E, inclusive, você estava no Cerro, o Cerro é do lado da minha cidade, ali, Sabinópolis. Então, é uma cultura bem, bem parecida, assim. E aí, nos interiores ainda, eu falo no Brasil geral, mas ainda tem muitas pessoas que ainda têm muita dificuldade, assim, de se libertar dessa questão do alisamento. A gente. O conservadorismo, eu fiquei muito chocada em perceber isso, sabe? Ainda tem aquela frase terrível: "Coloque-se no seu lugar", que eu enxerguei isso percebendo o lugar dos negros nas cidades e a postura do branco em relação a essas pessoas negras no tratamento hostil, Sim. naturalizado. Uhum. Eu falo do sul de Minas, né, do interior de Minas Gerais, e a gente recebeu aqui no Rabiscos um professor chamado Lucas Santos, onde ele conta a história da minha cidade, que é Poços de Caldas, falando como que os negros construíram a cidade para os brancos herdarem, né? Como que os imigrantes italianos, quando chegaram do Brasil, tiraram também os lugares dos negros que trabalhavam. E tudo isso aqui no quintal da nossa casa, que Poços de Caldas é uma cidade conservadora. É uma cidade que luta muito pelas tradições, e as tradições no sentido conservador também, elitizado, ele é muito cruel, né? E quando eu ouço vocês falando, né, e podendo contar essa história, eu fiquei ouvindo a Ana Paula falar da educação afetiva da mãe dela, né, da oralidade. E a gente, quando fala das histórias, da ancestralidade, acho que a oralidade é muito importante, né, ela passar. E o livro de vocês deixa essa marca também, porque as crianças vão ler, as crianças que vão ler vão ter um afeto também com o cabelo, né? E eu queria ouvir de vocês sobre isso, assim, como que vocês veem essa educação afetiva e essa oralidade que vem na contação de histórias, na formação das crianças mesmo, né? Como que vocês acham que o livro chega para as crianças? Nossa, eu tenho uma expectativa muito grande de ver essa cena das crianças nas escolas diante desse livro. Eu já tive essa experiência muito favorável com os sobrinhos netos, das meninas se verem e falar assim: "Olha, sou eu, é igual minha mãe faz comigo. Ai, que lindo, eu quero esse cabelo assim. Mãe, você trança meu cabelo assim?", sabe? Então, assim, nessa minha geração agora dos sobrinhos netos, eles já têm o orgulho de ter o cabelo trançado, de saber que o cabelo é crespo, de ver a avó com ela entre as pernas ali trançando o cabelo, ou a mãe, ou a tia, porque a gente tem essa ideia de aquilombar. A Ana Paula, morro de inveja dela, porque ela realmente cresceu num quilombo. Eu estou aqui nessa cidade dura, essa selva de pedras que é Belo Horizonte, mas a minha família tem esse espírito quilombola. Então, e é muito matriarcal a minha família, sabe? Então, a gente acredita que precisa de uma aldeia para educar as crianças. E, nesse sentido, trançar cabelo e ler os livros e se ver representada, isso já está assim superado, já está natural. Mas, enfim, é esse meu mundo particular.
Mas eu fico projetando isso para as mediações que eu tenho feito pelas EMEIs aqui de Belo Horizonte, que eu sou muito chamada para ir contar histórias, para falar dos meus livros, e eu vejo tanto que isso tem crescido muito nessa identificação, como que as meninas negras estão felizes de se verem representadas no protagonismo da literatura infantil negro brasileira, e eu me sinto muito feliz de estar dando essa contribuição nesses mais de 25 livros que eu publico, né? Mas tem esse outro lado, que aqui dentro de Belo Horizonte também, na mais recente escola que eu visitei, nem as professoras me conheciam, entendeu? E aí eu fiquei assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu tinha levado uma mala cheia de livros, e aí foi aquele constrangimento, porque geralmente eu sou chamada porque ou eu tenho o nome da turma, a turma da Madu Costa, ou a biblioteca Madu Costa, ou estão trabalhando com livros da Madu Costa, aí já viram minha biografia, já leram vários dos meus livros, os meninos estão super felizes fazendo 1000 trabalhos. Aí você é convidada para contar a história numa escola que ninguém está trabalhando seus livros e ninguém te conhece. O que parece Sabe? fogo, né? Pouco. Ana, Fica parecendo uma vaidade, mas não é, sabe? É o bater da poeira de um problema. Sim. nossa, não é de jeito nenhum vaidade, não. Eu acho que você tem toda a razão de falar isso, porque e a outra, é uma escola responsável que convida, tem que conhecer quem está convidando, conhecer os trabalhos, divulgar o trabalho também, né? Porque senão parece que é convidar por convidar, né? Pois Olha, é. eu queria que você falasse um pouco disso. A sua ilustração tem uma identidade muito forte, a capa é maravilhosa, o olhar é maravilhoso. Eu queria entender um pouco essas suas experiências do Quilombo Torra. É Torra mesmo, né? É Torra. Do Quilombo Torra. E como que essas experiências do Quilombo te formou enquanto artista também e aparece nas suas ilustrações dentro dessa oralidade que a Madu estava falando? Eu acho que vem do lugar de ter espaço para conseguir contemplar as coisas. Que eu acho que é uma das coisas mais bonitas assim que eu carrego, que é de ter tempo para poder contemplar. E aí eu fui uma criança que eu tive isso, assim, então eu pude observar a beleza das coisas e guardar. E eu acho que a gente subestima até o poder da imagem, né? De como que fica impregnado na cabeça da gente assim. E aí eu acho que minhas pinturas partem sempre de um lugar de muita intimidade e de um lugar de muita sinceridade, de um desejo de querer compartilhar as coisas ali da beleza cotidiana. E aí eu acho que isso acaba sendo muito poderoso. E as Você vai me fazer chorar. Ana Paula, é isso. o seu primeiro livro infantil, né, que você ilustra? É o primeiro livro que eu ilustro, assim. Você ilustra. O que você acha de diferente, assim, quando você foi ilustrar para as crianças? Você via também a Ana Paula criança em algum momento, quando você ilustrava, como que ela veria isso? O que você acha de diferente quando você produz para adulto e produz para criança? Nossa, eu com certeza tem muito da minha criança aqui, assim, nesse livro. Eu usei muito das minhas memórias, mas o próprio livro ia me despertando outras coisas. Eu tentava investigar, assim, quais que são as imagens que são marcantes, assim, que me marcaram. O que que é que chama a atenção da criança? Como que eu vou mostrar essa história da Madu com dignidade, com de uma forma que cativa assim as crianças. E aí eu acho que é só observar mesmo. Tudo para mim parte da observação e dos meus vínculos com as pessoas que acabam aparecendo assim nessas histórias. Muito Que no legal. caso desse foi a Maria e a Hayley. Maravilhoso. O pessoal de casa compra o livro. Quem está ouvindo tem. Porque ficou um trabalho primoroso e dá para ensinar muito com ele. Ô, Madu, você vem de 25 livros, né? Como que é, assim, a sua motivação, o seu tesão pela escrita? Ela tá em qual lugar hoje? Assim, você acha que conforme vai amadurecendo, vai tendo algum cuidado? Ou a sua maturidade enquanto escritora, além de vida, vai te fazendo contar de outras formas? Olha, menino, é isso tudo, sabe? E aí, só um parêntese, eu volto aí, para dizer para Ana Paula que, é, Ana Paula, o Quilombo te ajuda a ser essa pessoa que contempla, mas isso está dentro de você, tá? Porque eu que não vivi no Quilombo,
mas eu sempre fui uma criança observadora e contemplativa. E, então, assim, nada me passa despercebido, o canto de um passarinho, uma árvore florindo, uma flor que cai na minha frente na hora que eu estou passando na rua, eu tenho certeza que ela está caindo é para mim, sabe? Para me comunicar comigo. Montanha, gente, observar crânios, corpos. Eu sempre fui assim, 1000 olhos observadores, o ouvido de tuberculoso, como diz, né? Que escuta muito. Então, isso tudo, voltando aí na sua pergunta, é componente para a minha escrita. Eu cuido muito da minha criança interior. Então, assim como a Ana Paula falou do exercício que ela fez para pensar como que a criança leitora ia ficar feliz, como que ela ia cativar a criança fazendo a leitura imagética do meu texto, eu escrevo, vou na minha criança para trabalhar, sabe? Eu sou professora, né? Eu tive no exercício da docência durante 40 anos da minha vida. E o que eu anotava das pérolas que as crianças me davam na conversa delas, do tipo assim, no mês de abril, eu comentando com uma criança na entrada, que eu fazia o acolhimento das crianças na entrada da escola. Aí eu falei, e aí, Cláudia, como é que você está? Você está bem? Vai toda agasalhada nesse outono? Aí ela vira para mim e fala assim, mas o outono não é em outubro? Umas coisas assim maravilhosas que soltam de repente, né? E a minha neta, uma vez, a minha filha, sobrinha dela, rezando a Ave Maria com ela, aí tá lá, Ave Maria cheia de graça, aí vira minha neta, Bruna, ô tia, por que que a Maria estava cheia de graça, sabe? Muito bom. Maravilhoso. Eu não perco nada disso, eu anoto nos meus caderninhos, gente, 1000 caderninhos, tá? Eu falei com minha filha, quando eu morrer, filha, você vai ter que recuperar tudo que está nos caderninhos que não foi publicado. Meus caderninhos de pérolas. Então, assim, eu escuto aqui, eu cato ali, eu estou no ônibus, aí uma criança começa a conversar, eu tipo ouvido. E aí depois eu vou recheando essas pérolas e também trabalho muito a minha memória da minha própria infância, dessa minha infância que foi muito contemplativa, de sentar de cócoras observando o outro lado da Serra do Curral, aqui de Belo Horizonte. Eu imaginava que tinha uma outra de mim atrás da montanha e eu ficava assim, será que ela está pensando a mesma coisa que eu? Será que se um dia eu sair correndo aqui, correndo, 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 eu subo a montanha, a hora que eu descer, eu encontro com ela, dou a mão e a gente chega lá no mar? Então já viu, né? Está explicado, então, as observações todas para contar a história. Ô, Madu, mas que a Ana Paula é observadora é fato, viu, Ana Paula? Porque é legal você falar das suas experiências e você conseguir traduzir isso em imagens, que é a linguagem mais próxima da criança, em primeiro momento, né? A criança Exato. letrada, ela consegue folhear um livro e a primeira história contada são quadrinhos, né? São Sim. desenhos. Eu acho que traduzir a sua menina, Ana Paula menina, quilombola, que vem e mostra o que está na cabeça e consegue mostrar com tanta sutileza, com tanta poesia, não tem como, até não se emocionar. Genial. É genial, tem um desenho aqui, eu não sei se eu vou achar, que é do arco-íris. Eu acho lindo teu desenho, que ela tá com a avó tá fazendo a trança, tem o arco-íris de barro. Passou. Mas é maravilhoso. Você passou a página. Ah, eu passei a paz, que lá em casa o povo não tá vendo, mas aqui tá. Mas é maravilhoso esse desenho, e ele é emocionante também, os desenhos finais da avó com a neta, assim. Eu queria ouvir de vocês duas agora. A gente fala de ancestralidade, fala de memória, mas eu queria ouvir vocês sobre o futuro, assim. O que vocês pensam para o futuro e aonde que a gente pode chegar? Que esperança que trança e o trabalho de vocês sopra pro amanhã? Olha, eu vou pegar o Nego Bispo, né? E não sei se é Ayrton Krenak ou o Munduruku que fala que o futuro não existe, sabe? Então, eu vou dizer que, assim como está na capa do Trança Trança, esse símbolo do infinito é o começo, o meio e o começo, porque a gente vive o presente.
E eu quero que esse presente, que amanhã se torna presente e que depois de amanhã se torna presente, seja presenteado por uma infância sem racismo, por adultos que cuidem da sua criança interior, porque ela está adoecida, a ponto de... Eu acessei uma matéria que um pai chamou a polícia para uma escola que deu como atividade a apresentação da mitologia iorubá, e aí a criança desenhou uma Yansan e o pai chamou a polícia para a escola por causa disso. Eu vi isso lá, Então, sabe, demais, muito triste, né? muito triste. E aí eu espero que desses presentes que estão por vir, a gente consiga entender que ao ensinar para a criança a sair da caixinha do eurocentrismo, a gente está falando de diversidade e fugindo do perigo da história única, não é? Como a Chimamanda falou certa vez. E essa é a minha grande esperança. E aí dizer para Ana Paula Cirino que eu entendi muito bem o arco-íris, as borboletas que ela deixou, que são mensagens subliminares aí dessa mitologia dos orixás, na minha leitura, né? Eu Tá quis vendo? colocar de... Pode falar. Não, Colocar de um nós jeito estamos no que, bate-bola. de um jeito que a criança que tem conhecimento ali sobre, é, enfim, sobre as religiões, sobre espiritualidades raiz de matriz africana, ela vai entender. Mas se isso ainda não chegou até ela, vai ser uma borboleta, vai ser um arco-íris, vai ser o que ela quiser imaginar ali também, né? Maravilhoso. Então é isso, sabe? O poder da ilustração, o poder do conhecimento passado numa literatura infantil, não tem nada de inocente nesse sentido romântico da coisa. É um universo de informações muito respeitosas para leitores e leitores. Cada leitor vai ler aquilo que ele tem um pressuposto para entender, não é? Então, Sim. a literatura infantil, ela está aí, ela está aí. E é como disse o Léo Cunha, um escritor mineiro também, que ele escreve para crianças de 0 a sempre. E eu falei com ele assim, ó, peguei para mim essa expressão, vou usá-la. Maravilhoso. Então é isso que eu sonho, para que esses presentes que venham aí nesse infinito sejam de cura, sabe? Muito bom. Ana, quero te ouvir também. Respondendo a sua pergunta, completando a frase da Madu, que eu acho que ela tinha citado a Ailton Krenak, eu acho que enquanto a gente puder contar mais uma história, o mundo continua, assim. Isso. Eu entrevistei. Danada você. É muito danada. Eu entrevistei uma autora moçambicana que é maravilhosa aqui no Rabiscos, que é a Paulina Chiziane. Oxe, minha amiga. É mesmo? Olha só. Tem uma entrevista maravilhosa que eu fiz com ela aqui no Rabiscos. Foi incrível, inclusive. E a Paulina fala muito dessa coisa da oralidade de Moçambique, as pessoas que não têm acesso à leitura, das pessoas que ficam na calçada contando histórias, né? E dali vão sendo eternizadas as histórias. E ouvir vocês duas falando me dá muita esperança, né? Ainda que o futuro não exista, é bonito saber que hoje a gente tem pessoas como vocês que estão colocando a máquina para girar. A literatura, como diz um querido amigo meu, Marcelino Freire, ela serve como vingança também. A literatura é vingança também. E isso eu acho que vocês fazem muito bem, né? De quebrar essa barreira. Eu adorei o papo com vocês. Eu quero, antes da gente encerrar o nosso papo, eu quero que vocês deem indicações para a gente de livros. Tem um quadro aqui no Rabisco, chama Na Sua Estante, onde eu pergunto para os convidados alguma coisa que esteja lendo, ou algum livro que marcou a vida, ou algum livro que queira deixar registrado aqui para o nosso público de casa, que está ouvindo a gente no Brasil todo, ouvir e ir atrás também da dica de vocês. Olha, o livro que eu estou lendo atualmente chama-se Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, Adoro esse que foi o primeiro romance abolicionista escrito em 1859 por uma mulher negra maranhense que não pôde assinar o seu nome.
ela só assinou uma maranhense. Só em 1861 que o nome dela apareceu, não é? Então, é um livro, assim, muito interessante. Eu li, reli e recomendo. Tá? Então, esse é o livro da vez. Esse é o dia que eu adoro, acho que a gente já falou dele aqui, inclusive, no Rabisco, em algum momento sobre ele. É lindo mesmo esse livro. E você, Ana? O último que eu li foi da Saidiya Hartman, que chama Vidas Rebeldes, Belos Experimentos. E aí vai contando história de mulheres negras, encrenqueiras e desordeiras e coloca... Palmas bateu. E coloca o lugar da desordeira num lugar de revolução, sabe? Das revoluções silenciosas, assim, que a mulher negra faz aí na sociedade. E quem que é Quem que é a autora? Eu não sei como é que pronuncia o nome dela, ela é estadunidense, mas é Saidiya Hartman, alguma coisa assim. Eu fiquei curioso com esse livro. São contos? São. Ah, eu quero ler. Com certeza eu vou ler. Muito bom. E eu li também Cabeça de Santo, achei ótimo. Nossa, é bom, né? Sabe que eu reli esses dias também? A minha companheira, ela leu ele esses dias e eu tinha lido quando lançou. E a Ana, a minha Ana, que é minha companheira, ela ficou tão feliz com o livro, ela falou tanto que eu falei, nossa, eu vou ler de novo. Eu tive uma outra experiência, assim, é um livro muito gostoso, né? A Socorro é uma escritora também muito, muito querida. Eu Um vou... outro que eu... Desculpa. Pode falar. Um outro que eu recomendo é Apolinária, da Bianca Santana, que é um livro bem atual, sabe? Que está bem interessante também. Muito bom, muitas dicas aqui. Quando eu pensei numa dica para dar aqui no episódio, tem um livro infantil também que chama Betina, da Nilma Lino Gomes e da Denise Nascimento, que fez a ilustração, e fala também um pouco da jornada da descoberta da beleza do cabelo crespo, da cultura ancestral por trás dela. Eu lembrei desse livro. Ele é um livro lindo também. Eu falei, vou deixar de dica ele aqui. Ele é ótimo. É a história da cabeleireira Betina, que é mineira aqui também. Mineira também, como nós. Madu, eu quero te agradecer enormemente. Ana Paula, muito obrigado. Eu desejo todo o sucesso do mundo. Vocês são uma simpatia. Eu adorei ouvir vocês. Eu adorei o livro. Eu quero que esse livro seja muito divulgado e chegue em todos os cantos. Obrigado, viu? Obrigada também. Obrigada, gente. Eu adorei. Um beijo. Foi muito bom. Quero Beijo agradecer também também. ao pessoal da Intrínseca, que sempre parceiro aqui do Rabisco, sempre deixa dicas boas. O Enzo que está acompanhando aqui. Valeu mesmo. Obrigado por tudo aí, Enzo. Valeu, cara. Valeu, a gente que agradece. Muito bom. É isso, pessoal de casa. Semana que vem a gente volta com mais papo, então. Um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.